Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Fico feliz em poder compartilhar mais um pouco da palavra de Deus com os amados irmãos. Hoje eu quero dar início a uma série de mensagens expositivas nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Nome bonito, né? Vem de Tessalônica. É uma cidade que foi marcante em um período do Império Romano, do Império Grego, do tempo onde os Césares, né, como nós bem conhecemos, reinavam. Foi uma cidade importantíssima que ainda hoje em sua localidade existe. Se eu não me engano, hoje o nome dela é Salônica, alguma coisa assim. E hoje eu quero compartilhar com vocês, começar a fazer uma série de mensagens nessas cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. A razão por que eu escolhi expor ou começar a expor esse texto é pelo conteúdo dela e pelas dúvidas que eu observo em muitos irmãos do presente. A Tessalonicenses é uma carta da qual Paulo, quando ele escreve com, dentre os objetivos, um deles é destacar, ou, como eu poderia falar, ensinar para os irmãos acerca de Jesus Cristo e dos tempos do fim. Eu acredito que muitos dos que aqui estão têm as suas dúvidas, não se Jesus um dia voltará, mas quanto a essa volta, o que é que vai acontecer antes de Jesus voltar? Será que vai acontecer alguma coisa? Ou nós estaremos em casa, tomando Coca-Cola, tomando suco e não vai ter nenhum sinal? Será que existe algum sinal que vai nos mostrar que Jesus um dia retornará, como ele mesmo falou, aparecerá no céu, nas nuvens com a glória do seu poder e todos os seus anjos ao seu lado? E todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E uma das coisas que mais me impressionou em todo esse conhecimento da vinda ou da segunda vinda de Jesus é que quando ele vier, quando ele voltar, espaço e tempo se desfarão. Imagine o globo da Terra. Para aqueles que acreditam que a Terra é no globo, né? Para quem acredita que a Terra é plana, minha ilustração talvez não sirva. Imagine nós aqui no Brasil e outros no Japão. Globo da Terra, as pessoas do outro lado do mundo. E como será essa volta tão maravilhosa que todo olho verá no mesmo instante? Como será? Céus e terra se desfarão. Não existirá mais a dimensão de espaço, de tempo, mas apenas as almas dos seres humanos, a nossa presença, rendida diante daquele que existe desde sempre, por toda a eternidade. Nós estaremos ali diante dele, veremos os mortos ressuscitar, veremos aqueles que estarão vivos sendo transformados, e todos, juntamente, os seus eleitos, subindo, estando à direita dele. E todos aqueles que o negaram, que o rejeitaram, apartando-se então para o seu lado esquerdo. Esse dia será glorioso. Esse será um dia do qual todos nós, todos aqueles que já passaram pela existência da humanidade, todos aqueles que ainda existirão, verão e se lembrarão desse dia por toda a eternidade. E Paulo vai falar, vai ensinar para essa igreja acerca de acontecimentos que virão antes desse dia tão maravilhoso. Estamos preparados para ele? Estamos nos preparando para esse dia? Como estamos nos preparando? Paulo, ele fala de muitas e de muitas coisas. Em 1 Tessalonicenses não existe um capítulo que não tenha uma referência direta à volta ou à segunda vinda de Jesus Cristo. E como pastor, eu quero lhes aconselhar a começarem a ler,
a começarem a estudar, a começarem a se debruçar e fazer as suas devocionais em 1ª e 2ª Tessalonicenses. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, vamos começar hoje com 1ª Tessalonicenses, capítulo 1. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou até vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não somente na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer nada mais a respeito disso, porque no que se refere a nós, as pessoas destes lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Esse é o nosso texto inicial, um texto onde o Senhor preparou para falar conosco nessa noite. E eu tenho convicção de que o nosso Senhor falará piamente ao nosso coração e nos dará zelo desta palavra tão maravilhosa. Para entendermos um pouco desse texto, é interessante nós entendermos como foi que Paulo surgiu, Paulo fundou essa igreja. Paulo ele vai fundar a igreja em Tessalônica, dos Tessalonicenses, na sua segunda viagem missionária. E pelo que a Bíblia nos relata, Paulo ele conseguiu estabelecer essa igreja em apenas 3 semanas. 3 semanas foi o tempo curto, mas foi o tempo necessário em que Deus utilizou do apóstolo Paulo, Silvano, que no livro de Atos nós vamos encontrar por nome Silas, e também Timóteo, seu bom companheiro de viagem, seu pupilo, do qual ele ensinou a arte do pastoreio. Essa é uma igreja da qual, apesar de nascer em tão pouco tempo, é uma igreja firme, uma igreja dedicada, uma igreja do qual nós lemos aqui que ela repercute, essa igreja, a sua fé, o seu amor, a sua esperança, a operosidade, ou seja, a ação dela, repercutia de tal maneira que ultrapassava os limites da região, mas em todos os lugares se ouvia falar da fé desses irmãos ali em Tessalonicenses. É tão interessante quando nós lemos isso, que quando Paulo está em Atenas, pregando a palavra,
escuta-se uma voz que diz acerca deles: eis que chegaram até nós aqueles que estão perturbando o mundo inteiro. O trabalho de Paulo e a repercussão do seu trabalho nas suas igrejas, e principalmente em Atos 17, ressoa daqui de Tessalônica. Ressoa de um trabalho que o apóstolo fez, apesar de muito sofrimento, apesar de muita dedicação, apesar de muito esforço. Paulo, ele trabalhou tanto ali entre eles, a ponto de não receber salário daqueles irmãos, mas ele trabalhava com as suas próprias mãos para dar o exemplo. Paulo trabalhou e dedicou-se a esses irmãos de tal forma que eles foram tidos como imitadores de Paulo, de Silas e de Timóteo, e modelo para as demais igrejas que estavam naquela região. E é por isso que nessa noite, ao lermos esse texto e entendermos um pouco da história do nascimento dessa igreja, nós vamos hoje meditar sobre as marcas da igreja de Cristo, a partir da igreja de Tessalonicenses. Quais são, de fato, as marcas que uma igreja bíblica, que a igreja de Jesus, ela carrega? Quais são as marcas que nós podemos hoje observar, que nos leva, que nos faz ver que Jesus Cristo habita ricamente em nós? Será que nós podemos ver alguma marca de Jesus Cristo na vida da igreja? Na vida da nossa igreja? Paulo observou, sim, algumas marcas importantíssimas que nós hoje devemos cultivar como igreja, que são marcas da verdadeira igreja de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para iniciar esse texto, Paulo ele começa a dizer algo muito interessante. Verso de número 2, ele diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Paulo agora ele vai começar a elogiar aquela igreja. Talvez nós vivemos num mundo em que o evangelho antropocêntrico tem invadido tanto as nossas igrejas que parece até um pecado o pastor elogiar a sua igreja. Parece até um pecado nós olharmos para a boa obra do Espírito Santo de nós, do Espírito Santo de Deus que habita em nós, e encontrarmos algo de bom. Muitos, para combater esse antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, negam até mesmo as grandes virtudes que a obra de Deus opera em nós. Ninguém mais pode ser elogiado. Mas Paulo, neste momento, começa a elogiar, a motivar, a dizer para aqueles irmãos como a fé deles estava crescendo e como as marcas de Jesus Cristo estavam crescendo no meio deles. Será que, de fato, tudo que nós fazemos é trapo de imundície? Será que Jesus Cristo não operou nada em nosso coração que não possa ser elogiado? Ou nós possamos dar glória a Deus pelo trabalho que o Senhor fez em nossas vidas? Será que nós vamos ficar sempre, em todos os momentos, relembrando a doutrina da depravação total, porque nós não somos mais nada além de pecadores? Verdade, nós não somos nada além de pecadores. Mas Deus fez uma obra na igreja. E a obra que Ele fez em nós ressoa a sua glória, ressoa a sua santidade, ressoa o seu Espírito Santo, no qual Ele faz brilhar como luz do mundo através da igreja, meus amados irmãos. E é por isso que Paulo diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade adquirida para o Senhor. E é por isso que eu digo aos amados irmãos, assim como Paulo disse aos Tessalonicenses, eu tenho orgulho de ver vocês trabalhando. Eu tenho orgulho de ver essa igreja se dedicando, se empenhando para evangelizar os mais carentes. Eu tenho orgulho de ver os irmãos que aqui estão abraçando as pessoas mais humildes. Eu tenho orgulho de ver a obra que o Espírito Santo tem feito no meio de nós, a ponto de que não existe soberba
de ninguém se achar melhor um do que o outro. Eu tenho orgulho do que Deus tem feito em nossa vida, porque essa obra não é nossa, antes de tudo é obra de Deus. E eu tenho visto, cada dia que passa, Deus operar no nosso meio, e o nome dele ser glorificado, assim como ele operou em Tessalonicenses. Eu digo a vocês, como Paulo disse aos Tessalonicenses, eu me lembro de vocês e oro, eu agradeço a Deus pela operosidade da fé que eu encontro aqui no Betel Brasileiro em Solânia, porque essa é uma marca, é isso que o Senhor tem feito e quer continuar fazendo em nossa vida. E é por isso que, assim como Paulo, eu tenho estado orando, eu tenho agradecido, porque, meus amados irmãos, como eu converso com muitos colegas, amigos, pastores, eu digo, eu não tenho nada do que reclamar da igreja. Quando nós começamos a conversar com colegas pastores, eles, mas pastor Thales, lá na igreja tem uma pessoa que tira tanto a minha paz. Eu digo, rapaz, os irmãos lá da igreja só me dão paz. Rapaz, tem um camarada me confronta. O camarada não se santifica de jeito nenhum, só provoca tumulto no ministério de louvor. O outro diz, tem uma família que quer mandar na igreja. Eu digo, graças a Deus que ninguém quer mandar na igreja. Graças a Deus que o ministério de louvor é unido. E tantas coisas, a humildade que eu vejo nos irmãos, que muitas vezes estão aqui, que trabalham, que têm empregos bons, mas que querem servir, que querem se dedicar, que no dia de reforma vem limpar o chão da igreja, vai subir para caiar a igreja, vem aqui limpar o chão, vem limpar ali o cimento grosso. Eu fico olhando tudo isso e eu vejo que é uma obra de Deus no coração da gente, meus amados irmãos. E o reverendo Augusto Nicodemos, citando esse texto, ele diz, é verdade que toda a igreja precisa de ânimo, de afeto. Sim, quando ela está operando no poder do Espírito Santo, nós devemos glorificar a Deus pela operosidade da fé que Deus promove no coração dos amados irmãos. E foi isso que Paulo fez. Paulo começou a dar graças a Deus, e essas graças que ele começou a dar, render graças ao Senhor, no texto grego é acompanhado de alguns gerúndios, de pelo menos 3. Ele diz, fazendo menção de vocês em nossas orações. Lembrar de uma igreja que é operosa na sua fé, nos faz, como ministros, aos seus líderes também, orar por vocês. Ressoou o desejo de Paulo glorificar, mencionar, orar e colocar a vida daqueles irmãos diante de Deus. Mas também ele diz, lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Paulo estava consciente de que aqueles irmãos que estavam ali em Tessalônica, apesar de terem a presença de Paulo apenas por 3 semanas, tinham uma fé viva, verdadeira e operante. A fé deles não estava no mundo das ideias, mas a fé deles era operosa. A fé deles é como Valdene citou agora no momento do ofertório, de que ajudavam uns aos outros. Tessalônica era uma igreja pobre, carente, mas Paulo cita como modelo para a igreja de Coríntios, porque aquela igreja pobre ofertou mais do que as suas necessidades, do que as suas condições. Há uma oferta que foi para os cristãos pobres que estavam em Jerusalém precisando de alimento. A operosidade dessa igreja era grande, porque eles se doavam. Paulo também entende que essa igreja, além da operosidade da fé que eles tinham, tinha uma dedicação de amor e uma firmeza inabalável na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé deles operava juntamente com o amor que eles tinham por todos os santos. Eles amavam até mesmo aquelas pessoas que eles não conheciam. Paulo diz também que a firmeza da esperança deles era inabalável em Cristo Jesus. Essa palavra firmeza refere-se a algo que não se move, algo que é firme, que é estático. Ele está dizendo, a fé de vocês é inabalável, não se move, porque a esperança de vocês está em Cristo Jesus. Essa palavra esperança aqui, Paulo está se referindo a quê? A esperança
da glória de Deus. Há uma esperança viva e verdadeira que somente Jesus Cristo pode dar àquela igreja. A esperança que não era conquistada de forma simples ou aleatória, mas era uma esperança que somente Jesus Cristo poderia dar ao coração daquela amada igreja. Era a esperança, como Paulo cita aos Colossenses, da glória de Deus. Era a esperança da eternidade. Era a esperança de que em Cristo Jesus eles tinham um descanso eterno. Eles tinham segurança da salvação. Eles tinham a esperança de que não seriam deixados sós ou abandonados. A esperança deles era inabalável. Mas a questão que vem ressoar para a gente hoje é de que muitas coisas movem com facilidade a nossa esperança. Nós nos decepcionamos e perdemos a esperança tão facilmente. E fazemos ainda questão de citar, né? A esperança é a última que morre. Mas na nossa fileira, quando estamos com um fuzil na mão, a primeira pessoa que morre é a nossa esperança. Por isso, meus amados irmãos, tenham uma esperança inabalável. Uma esperança que move vocês na operosidade da fé de vocês e no amor que vocês têm pelas pessoas, que vocês têm por Jesus Cristo, que vocês têm, meus amados irmãos, pelo Evangelho, que a esperança que vocês têm de que um dia se encontrarão com Jesus, de que estarão na eternidade com Deus, seja inabalável. Será que essa esperança está no nosso coração firme e inabalável? Ou nós temos dúvidas ainda se Jesus de fato retornará? Será que a nossa esperança nele, de que nós viveremos eternamente com o Senhor, está firme em nossos corações? Será que isso de fato ressoa em nossa vida a ponto de nos dedicarmos a ele? Muitos cristãos têm perdido essa esperança, mas não perca ela. Não abra mão dessa esperança. Não a abandone, porque ela tem que ser firme. Quando Paulo diz a dedicação do amor de vocês, Paulo estava citando não simplesmente o amor que um cristão poderia exercer pelo outro aqui, mas a ideia do texto, segundo o reverendo Augusto Nicodemos, é um amor que ressoa também interiormente por Deus. Porque eles receberam aquela palavra em muita tribulação e sofrimento. Sabe o que foi que aconteceu na fundação dessa igreja? Quando Paulo sai de Atenas, quando Paulo deixa de pregar, eles vão procurar o homem que abrigava Paulo em casa, um homem chamado Jasson. E depois que eles ouviram que eles saíam dali, tinham ido para a cidade de Tessalônica, eles se reuniram um governo ali e foram atrás deles. E foram persegui-los e foram maltratá-los ali naquela cidade. Aqui o texto vai falar de um amor, uma dedicação ao amor a Jesus, o amor que eles tinham por Deus, que por mais dos sofrimentos internos, o amor que eles tinham por Jesus Cristo em seu coração, não deixavam que as dificuldades da vida, que os problemas diários tirassem o amor que eles tinham por Deus. Pelo contrário, isso se tornava uma esperança inabalável em seus corações. Essa é uma esperança que vinha pela operosidade da fé e do amor que eles tinham por Deus, porque os sofrimentos não poderiam apagar esse amor que ardia, que reinava em seu coração, em seu interior, por terem a verdade de que Jesus Cristo morreu por eles, eles não estavam dispostos a abrir mão disso. Então Paulo, ele vai para o terceiro gerúndio. O primeiro é mencionando, o segundo é lembrando, verso número 3, e o terceiro gerúndio, da ação de graças que ele tem, é, sabemos, irmãos, verso de número 4. Paulo, quando ele lembrava daqueles irmãos, ele fez 3 coisas, contínuas e constantes. Primeira, mencionar. Ele estava constantemente orando. Segunda, lembrando, ele não poderia esquecer jamais dessa fé, desse amor e dessa esperança que aqueles irmãos demonstravam. E a terceira, ele sabia
ele tinha convicção. Agora, do que é que Paulo tinha convicção? Sabemos. O que vocês sabem? Nós poderíamos perguntar ao texto. Vocês, Paulo, Silas ou Silvano e Timóteo, o que é que vocês sabem acerca da igreja? Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Algumas versões diz, sabemos da vossa eleição. Paulo agora, ao ver essa igreja, ao lembrar e ao agradecer a Deus, ele tinha convicção de algumas coisas. E que a primeira coisa que ele tinha convicção no seu coração é de que aquela igreja, de que aqueles irmãos foram escolhidos por Deus e eram cristãos salvos. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda em nosso coração. Observarmos uma igreja tão tremenda, tão operante em sua fé, a ponto de que tudo aquilo que faziam não deixava dúvidas alguma no coração do apóstolo, que eles haviam sido eleitos e escolhidos por Deus. Eles foram escolhidos pelo próprio Senhor. É essa a convicção que Paulo tem aqui. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Glória a Deus. Deus nos escolheu, meus amados irmãos. Talvez muitos questionem, mas como eu vou ter a convicção dessa escolha? Como Paulo poderia ter noção dessa escolha que Deus havia escolhido e elegido e salvado aquele povo? Paulo então vai começar a mostrar porque a sua convicção estava firme de que aqueles irmãos eram salvos, eleitos e escolhidos de Deus. Nós vamos ter 4 características, 4 marcas da igreja de Jesus, que eu quero citar para vocês, das quais faziam que Paulo tivesse convicção de que eles foram escolhidos por Deus. As 4 marcas são receber a palavra de Deus. Receber a palavra de Deus. A segunda, receber a palavra de Deus com alegria e tornar-se imitador. Terceira característica, tornar-se modelo para as demais igrejas. E a última característica, evidenciar a verdadeira conversão. A primeira característica marca da igreja de Jesus, da qual me faz ter convicção de que eu sou um eleito, um escolhido de Deus, é receber a palavra de Deus. Verso de número 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o bem de todos vocês. Meus irmãos, quando nós queremos saber se de fato nós somos escolhidos por Deus, se Deus nos elegeu, se Deus nos escolheu, a primeira característica, ou a primeira pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é se nós temos recebido a palavra do Senhor. Só que aqui Paulo diz o seguinte, que a palavra de Deus veio a eles, não somente em palavras. Como a citação que nós fizemos no nosso Instagram recentemente, o evangelho não chegou até vocês por meio de fraude humana, mas antes a palavra chegou através de vocês pela operosidade do Espírito Santo. Meus queridos, hoje nós vemos pessoas tão motivadas pelas palavras dos homens, levadas por qualquer fala. Se vocês abrirem, já que nós somos do mundo hoje, do Instagram, das redes sociais, se você abrir Top 5 das heresias, Worship Brasil, páginas assim, de comédia, que fazem críticas a esse movimento,
Nós vamos perceber quantas e quantas pessoas são levadas por uma palhaçada e pela fraude humana, declarando-se então palavra de Deus. Paulo está dizendo aqui que a marca de uma igreja verdadeira, ela não surge pela fraude humana, mas antes pelo contrário. Quando elas recebem a palavra é porque elas foram tocadas pelo Espírito de Deus. Há no coração dessa pessoa que ouve a palavra uma motivação sem igual, da qual ela quer Deus, ela deseja o Senhor. Aquela palavra lhe toca de uma forma tão maravilhosa, que ela sente-se de fato como Deus estivesse ali. Mas a grande questão é: será que aquelas pessoas que vivem pela fraude humana não dizem a mesma coisa que nós? Que sentem no coração como se Deus estivesse agindo ali? Será que isso não acontece? Mas vejam só o texto. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o bem de todos vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. O cristão verdadeiro, o escolhido por Deus, que carrega a marca de receber a palavra de Deus, quando o sofrimento vem em sua vida, de forma alguma ele abandona essa palavra. E muitos desses que recebem a palavra pela fraude humana, em qualquer momento em que houver qualquer dificuldade, eles abandonam o barco. Eles não conseguem suportar porque a palavra não veio com o poder de Deus. A chama que ardia em seus corações não era um fogo do Espírito, mas sim era um fogo estranho provocado pelos homens. Era um fogo de palha e não um fogo de Deus. O que ardia em suas vidas não era a paixão do novo nascimento que ressurgia em suas almas, lhes fazendo querer Deus, mas antes era uma convicção de que aquele homem, de que aquela palavra, do que aquele profeta, do que aquela pastora, do que aquele homem ungido, daquele raio-x poderia lhe dizer. Mas eu quero mostrar para vocês, meus amados irmãos, que aqueles que recebem a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, eles são motivados a vencerem o sofrimento que a vida vem, porque a palavra de Deus transforma o seu coração e o seu interior. Mas apesar de tudo isso, a segunda característica que motivava e que fazia o apóstolo Paulo saber de tudo, que eles eram escolhidos, é de que eles se tornaram imitadores. Imitadores de quem? Imitadores de Paulo, de Silvano, de Timóteo e de Jesus. Porque receberam a palavra de Deus em meio ao sofrimento. Paulo, desde o momento da sua conversão, começou a pregar. Foi perseguido na cidade de Damasco. Teve que sair da cidade, descido por um cesto. Pregou o evangelho e foi apedrejado. Foi expulso, perseguido pelos seus irmãos, pelos seus compatriotas. Silvano sofreu juntamente com Paulo em Atenas. Timóteo sofria por causa do pastoreio. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi crucificado por pregar a palavra de Deus e anunciar a palavra de Deus para os judeus. Aquela igreja, no meio de todo o sofrimento, estava imitando Jesus, estava imitando os apóstolos, estava conservando em sua vida a palavra de Deus que veio por causa do sofrimento. Essa é, meu amado, minha amada, uma segunda característica da igreja de Jesus. Ela recebe a palavra de Deus, mesmo em meio aos sofrimentos da vida. Talvez você esteja esperando sua vida se acalmar. Talvez você esteja esperando ficar tudo bem no seu trabalho, na sua vida financeira, com a sua família, seu filho parar de beber, sua nora parar de trair o seu filho, o seu genro parar de espancar a sua filha. Talvez você esteja esperando seu filho sair do mundo das drogas. Talvez tudo isso esteja acontecendo ao mesmo tempo em sua casa. Mas receba a palavra de Deus, mesmo meus sofrimentos da sua vida, porque isso vai evidenciar a marca de uma igreja de Cristo em seu coração. Isso evidencia
que nós fomos, de fato, escolhidos por Deus. Mas havia uma terceira marca, há uma terceira marca aqui, que é a marca de tornar-se modelo. Verso de número 7. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não somente na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Glória a Deus. Uma das coisas que nós poderemos um dia nos orgulhar é quando, meus amados irmãos, a nossa vida, a nossa fé, a nossa igreja se tornar de fato um modelo para outras igrejas. Glória a Deus. Talvez você esteja tão preocupado em si, em ser um modelo, em ser um bom testemunho, isso é muito bom. Mas todos nós devíamos orar para que todos os que aqui estão sejam modelo. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos agora como um corpo, que se o dedo mindinho está doendo, a dor vai bater na cabeça. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Paulo está tentando demonstrar que essa igreja por completo, toda a sua vida repercutia como modelo para as outras igrejas, a ponto de Paulo não precisar mais de forma alguma acrescentar nada à fé deles, mostrar alguma coisa para eles nesse sentido. Mas eles se tornaram um modelo de igreja para outras igrejas. A quarta característica da igreja de Jesus é a verdadeira conversão. Verso de número 9. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Houve uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de vida deles. Paulo diz que eles deixaram os ídolos. Naquele tempo, existiam muitas e muitas religiões. A primeira e mais importante, a oficial, era a religião do império. Augusto era tido como uma divindade. Se eu não me engano, até a própria tradução de Augustus é divino. César Augustus, eu não sei qual a pronúncia correta, talvez Augustus, o divino, que rendiam culto ao imperador. Naquele tempo havia registros de religiões místicas vindo da Fenícia. Desculpe, estou esquecendo o nome do país. Eu citei Fenícia, mas eu não lembro se é exatamente ela. Mas que vinham de uma parte ali que não era uma parte. Eu não estou lembrado agora, me perdoe, irmãos. Eu vou trazer essa informação na próxima mensagem. Que traziam religiões místicas, misticismo para o meio daqueles irmãos. Existiam cultos aos deuses gregos e romanos. Aqueles irmãos, eles serviam ao pau, à pedra, a estátuas de ouro. Mas o texto nos diz que eles se converteram, que eles abandonaram tudo isso. Eles deixaram esses ídolos, eles deixaram a falsa religião e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Aqui é converter-se, é de fato. Agora, entender que a sua vida converge totalmente para Deus. Que eles não estavam mais divididos entre os deuses que eles serviam anteriormente e o Deus de Jesus Cristo, o Pai de Jesus. Pelo contrário, a vida deles agora só fazia sentido em Deus. Paulo está tentando mostrar que essa vida deles foi uma vida de serviço ao Deus vivo e verdadeiro, não aqueles deuses falsos e mortos que aquela religião daquele tempo proclamava para eles. Houve uma evidência verdadeira de que eles nasceram de novo naquele momento. Mas não somente isso, eles se converteram para servir a Deus e para manter firme em seu coração
o retorno de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eles se converteram porque eles entenderam que eles estavam caminhando agora para a destruição de suas almas. Eles entenderam que sem Jesus Cristo, eles não receberiam o perdão dos seus pecados. E é por isso que Paulo diz assim: a saber, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e que nos livra da ira vindoura. Eles tiveram a convicção agora de que em Jesus Cristo eles tinham uma esperança viva e verdadeira, firme e inabalável, de que a vida da qual eles estavam levando anteriormente não levaria eles para lugar nenhum. Mas o homem perfeito, o Verbo encarnado, assumiu a ira de Deus que haveria de cair sobre a vida deles. E eles se converteram, eles entregaram a vida, porque no madeiro, na cruz do Calvário, Jesus Cristo assumiu a ira que recairia sobre todos nós. A ira vindoura caiu sobre Jesus, caiu sobre ele, a ira que ele haveria de cair sobre nós. E houve uma marca de uma verdadeira conversão na vida dos Tessalonicenses. Queridos, essas são as marcas que nós devemos cultivar. Receber a palavra de Deus pelo Espírito, receber a palavra de Deus com alegria em meio ao sofrimento, tornar-se modelo e uma verdadeira conversão. Mas nós temos algumas lições importantíssimas antes de sairmos daqui. A primeira é que eu devo encontrar fora de mim essas marcas. Não está dentro de nós, porque nós somos pecadores. Elas não são conquistadas para o olhar para o dentro. Tudo que você está precisando está dentro de você. Talvez você escute muito isso ultimamente. Tudo que você tem está dentro de você, busca aí dentro. Essas marcas não estão aí. Elas não podem ser conquistadas por aí. Você não é o centro do Evangelho. Nós não somos o centro do Evangelho em nenhum momento. Nós não somos o centro de Deus. Não é assim, meus amados irmãos, nós devemos olhar para fora de nós, porque essas marcas não são conquistadas de dentro para fora. Não é daqui de dentro. Talvez você escute muito isso, mas não é assim. Essas marcas são conquistadas, meus amados irmãos, por aquilo que Deus opera em nós. É a palavra de Deus que vai transformar o teu coração. Porque é onde a palavra de Deus verdadeira muda vidas, muda o interior. A palavra de Deus deixa marcas no coração do ser humano. Diogo, por favor, levanta o pé e abaixa. A palavra de Deus deixa marcas em nós. E é por isso que nós devemos perguntar: quem são os nossos referenciais? Qual é o nosso referencial? A quem você olha e diz: eu quero ser como fulano? Reverendo Augusto Nicodemos, ele disse uma coisa interessante certa vez, quando ele pegou o trabalho de alunos, de muitas pessoas. A primeira coisa que ele ia olhar não era o tema, não era o sumário, mas ele ia para o final, olhar a bibliografia. Ele queria saber qual era o referencial daquela pessoa. Qual é o nosso referencial? Quem nós nos espelhamos? Que tipo de modelo nós queremos nos tornar? Se já percebemos que não está dentro de nós, mas onde está? Onde olhar? Onde buscar? O que é que nós lemos? Quem é que nós ouvimos? Qual é a nossa playlist? O que é que nós ouvimos no nosso carro? O que é que nós ouvimos no nosso celular? Quem é o nosso modelo? Tantas pessoas hoje que idolatram o seu corpo. Tantas pessoas hoje que buscam uma definição tão maravilhosa do seu corpo, que idolatram uma pessoa a si mesmo.
Mas o nosso referencial, meus amados irmãos, não está em nós, não está dentro de nós e nem ao nosso redor. Se Jesus Cristo não for o nosso referencial, se Ele não se tornar para nós, dia após dia, o nosso referencial, jamais essas marcas estarão em nós. Nós estaremos mentindo, nós estaremos concorrendo contra nós mesmos e auto nos enganando. Mas é por isso, meus queridos irmãos, que o nosso referencial maior, para que essas marcas existam em nós, de uma igreja que recebe a palavra de Deus com poder, com graça. Quando o sofrimento bate nossa porta, nós não desistimos. Quando nós nos convertemos de verdade, porque fomos impactados pela palavra que nós ouvimos e que nós estamos vivendo, que nós lemos, aí sim as marcas habitarão em nós. A marca da conversão verdadeira e genuína, queridos irmãos. E é por isso que Jesus Cristo tem que ser o nosso referencial dia após dia. Para as músicas, para as leituras, para o exemplo de vida, para tudo que nós formos fazer. Porque nele há plenitude de alegria. Em Jesus Cristo, se você está preocupado com o dia que Ele voltará, preocupe-se ainda mais com o dia da sua ira. Preocupe-se ainda mais em não ser encontrado fora dele. Porque David Leonardo não será o teu referencial naquele dia. Aquele coach que tanto quer te ajudar, que tanto te motiva, você não vai poder chegar para Deus e dizer: coach fulano de tal me ajudou a fazer isso. Não vai ser assim. Mas Deus, eu segui a página Top 5 das heresias no Instagram, não importa. Se o nosso referencial não for Jesus Cristo, se nós não assumirmos a identidade dele em nossas vidas, essas marcas jamais habitarão em nós. Mas nós, naquele grande dia, no dia da sua ira, nós seremos, meus amados irmãos, acometidos pelo maior arrependimento de todos, do qual não terá valor mais algum. O tempo de se arrepender, de mudar, é hoje. De receber a palavra de Deus, de vencer o sofrimento com a fé firme, com um amor inabalável, com uma fé indestrutível e com a esperança que só está em Cristo. É nesse momento de nos tornarmos modelo. É nesse momento de nos convertermos verdadeiramente. Porque sem essa conversão, sem o novo nascimento, ninguém verá o Senhor.